A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça, em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou seu amigo o apóstolo Miguel Ângelo e envio uma saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Bem-vindos ao programa, estamos em rede mundial de comunicação, estamos trazendo experiências em Deus, gerando uma esperança diária para a sua vida. Que bom pelo prestígio e a honra que você me dá de me ouvir no Rio, no Brasil, e pela TBN em inúmeros programas mundiais e pelas rádios, em especial pela nossa 93.3. Muito obrigado pela honra. Lembrando-lhe que hoje é quinta-feira, nós estamos todos na igreja muito entusiasmados com a possibilidade do que Deus vai gerar neste próximo domingo na igreja. Você sabe, todo primeiro domingo nós realizamos a ceia do Senhor e o apóstolo vem com a revelação do Espírito de Deus para que você dê ouvidos ao que o Espírito diz. Você sabe que este é o grande mote da igreja. O importante é ouvir o que o Espírito diz à igreja. E nós vamos nos mover neste mês de setembro com as questões da fé. Porque quando você menos espera, chegou o Natal, acabou o ano. Mas nós pensamos que setembro, outubro, novembro e dezembro, temos agora 4 meses para algo de extraordinário, para algo surpreendente, para algo que você nunca imaginou. Aliás, o profeta disse isto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem sobre aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você sabe, estar na igreja no domingo e vir rasgar não as vestes, mas o coração. Porque os dias que nós estamos vivendo são muito maus. Desde maio que eu comecei a dizer na igreja em profecia, eu temo pelos descaminhos que o nosso país está sendo levado. Os valores espirituais, os valores bíblicos têm sido humilhados por esta nação. Essa nação começa a aceitar o que Deus disse não. E a experiência de outros países que começaram a dar ouvidos à voz do mundo, à voz do diabo, em vez de ouvir a voz de Deus, tem sido degradante. Às vezes, no apoio a um apelo de uma pequena parcela da sociedade, se humilha uma sociedade inteira. Então, você sabe, nosso país é cristão na sua essência. Nós não podemos estar em acordo com aquilo que Deus diz que não pode ser. Por mais que meia dúzia gritem, por mais que batam o pé, por mais que instilem veneno à sociedade, nós temos que ficar com o que Deus diz. Por isso, eu reputo que estes 4 meses que temos agora para terminar 2013, o ano das grandes conquistas, serão dias muito marcantes, porque eu estou aguardando fielmente, em absoluta dependência de Deus, que o próximo domingo, o grande dia, seja realmente um dia na história da sua vida. Você precisa de estar na Cristo Vive. Você precisa tomar uma decisão. E esta decisão, às vezes, implica em dizer não a uma pessoa de família. Você sabe, Jesus disse,
Você às vezes tem que dizer não a um marido, a uma esposa, a um filho, para poder dizer sim para Deus. Você às vezes precisa de ser radical para que você tenha paz e salvação. E enquanto às vezes as pessoas estão preocupadas com o que o marido diz, a esposa diz, os filhos dizem, a vida está passando e você está simplesmente procrastinando algo grandioso que Deus tem para a tua vida. Eu me recordo, eu sempre dou esse testemunho porque eu amo muito a minha mãezinha. Minha mãe hoje é uma bispa, tem 88 anos, mas quando lá atrás, há 30 e poucos anos, eu comecei o ministério, ela sempre me dizia, mas tu trocas a tua mãe ao domingo para ir para a igreja. Mas fui eu que te troquei as fraldas, fui eu que te dei mamadeira, foi o meu ventre que te gerou, e tu amas mais a Deus, a igreja, o pastor, do que me amas a mim. Eu dizia, mãe, vamos pensar sério, não é que eu ame mais o pastor ou a igreja do que a senhora, mas os contextos são que têm que ser arrumados. Primeiro eu amo a Deus, depois eu amo a senhora. Agora, a minha vida espiritual, a minha eternidade, não depende da mamadeira ou das fraldas, depende de eu dizer sim para Deus. Minha mãe ficava muito brava comigo. Finalmente um dia, ela recebeu Jesus como o Senhor, e dizia, Miguel, tu tinhas razão. O que seria da nossa vida se não fosse Jesus Cristo? Foi preciso naquela hora eu manter a minha confissão para não me deixar seduzir por um sentimento humano. E vou lhe dizer uma coisa, nunca abandonaria ninguém da minha família, muito menos a minha mãe. E ela hoje sabe que se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, eu não seria o esteio da vida dela. Então entenda, por que Jesus disse que você às vezes tem que abandonar o pai, a mãe, a mulher, o marido? Não é abandonar literalmente, deixar para lá, mas abandonar os contextos errados. Às vezes há posições difíceis dentro de uma família, porque o chefe de família não se postula como chefe de família. Você precisa disso. Amém? Nosso telefone é 30 17 90 90 e nosso endereço, Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca, próximo do 28 DP. Venha estar domingo, venha celebrar a ceia, venha dizer a Deus que Ele está em primeiro lugar e não a opinião dos seus amigos ou da sua família. Amém? Muito bem. Durante toda a semana, nós estamos discutindo um assunto extremamente importante e vou lhe dizer que isto é uma inspiração do Espírito Santo. Já há muito tempo, eu creio que há um ano, que Deus vem trabalhando o meu coração dizendo, Miguel, diga à minha igreja que eu não aceito espírito de fariseísmo dentro do meu ministério. A volta do mundo não é questão do Rio de Janeiro ou do Brasil. No mundo inteiro, a igreja de Jesus, chamada igreja de Jesus, está doente. Ela é incurável, porque ela adotou o fariseísmo, as obras, os sacrifícios, as abluções, as comidas, as bebidas, conforme a Bíblia diz, dias de festa, luas, enfim, a despeito do chamado do justo a viver pela fé. As pessoas se desligam de Cristo, decaem da graça, deixam de viver os benefícios e a doutrina real que a Bíblia quer que a igreja viva. Então, Jesus disse isto em Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os seus ombros, sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Alargam os filactérios, alongam as franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Então Jesus está falando de um espírito de religião chamado fariseísmo, de obras da lei, de sacrifícios, para serem vistos. Então eu penso,
quanto mal. O que deveria de ser o bem, quanto mal tem sido proclamado por causa da cadeira de Moisés, por causa do fariseísmo, que Jesus se insurgiu. Você sabe, se você ler a Bíblia, vê Jesus chamado, vocês são um bando de hipócritas, vocês são túmulos caiados por fora de branco, mas dentro vocês são ossos podres, porque as posturas do fariseísmo têm a ver com carne, serem vistos com orgulho, com soberba, com obras, com fardos pesados, como se Deus quisesse isto dentro da sua igreja, como se a obra de Cristo na cruz do Calvário não tivesse definitivamente posto um ponto final à lei. Estar na cadeira de Moisés é estar no ministério de condenação e de morte. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então diz que neste advento da graça de Deus, nós estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. Ou seja, nós não temos mais nada a ver com a lei. Jesus pôs um ponto final à lei. A lei é o ministério de condenação, a lei é o ministério de morte. Paulo disse aos Coríntios: nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, porque a glória da lei desvanecia. Ele diz: quando alguém se converte a Jesus, o véu lhe é retirado e sai Moisés. Mas a igreja de Jesus, incurável, a chamada, entre comilhas, a chamada igreja está incurável, quer se perpetuar na cadeira de Moisés. Você veja, qualquer pessoa que hoje adentra as portas de uma igreja que está sentada na cadeira de Moisés, a primeira coisa que lhe manda é batizar nas águas. Por quê? Negando o sacrifício de Cristo, negando a obra de Jesus Cristo, negando tudo que Jesus fez quando ele disse: tudo está consumado. A primeira coisa que se faz na cadeira de Moisés é dizer: Cristo é mentiroso, ele não carregou os pecados, ele não quebrou a maldição, vamos nós fazê-lo agora, porque ele era um fracote e não fez nada disso. O seu sangue e a sua paixão foi apenas para o Mel Gibson ganhar 500 milhões de dólares com o filme A Paixão de Cristo. Nós aqui vamos botar as coisas, os pontos nos is. Meu amado, isso é estar na cadeira de Moisés. É por isso que você tem sofrido tanto. É por isso que você não vê resultados. É por isso que você não vê Deus agir na sua vida. É por isso que você não engrena a sua vida, porque você está sentado na cadeira de Moisés. Veja, quando Paulo escreve a Romanos, no capítulo 3, versículo 19, diz: ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, quando você está sentado na cadeira de Moisés, você se sente culpado. Aí você diz: eu estou doente porque eu não jejuei. Eu estou com problemas financeiros porque eu não me batizei nas águas. Se eu quero ser alguém dentro de uma igreja, eu tenho que cumprir as regras dos homens. E assim, gerações e gerações continuam sentados na cadeira de Moisés, se sentindo culpados perante Deus. É isto que a lei faz. Um pouco de fermento, meus amados, leveda a massa toda. Leveda a massa toda. Por isso ele disse: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É por isso que quando a pessoa está numa igreja da lei, ela se sente pecadora, ela não se sente abençoada, ela se sente culpada, porque a lei e a cadeira de Moisés fazem isto na vida das pessoas. Pastor, e quem faz isto na vida das pessoas? Olha, Jesus disse isto em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Hein? Acautelai-vos dos falsos profetas que por dentro são lobos roubadores. Eles geram um fardo pesado. Jesus disse:
O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, se ataram fardos nas tuas costas, te puseram sobre os seus ombros, você está sentado na cadeira de Moisés. Você sequer é salvo. Você sequer é salvo. Porque a lei mantém a culpa. Eu me recordo, eu tenho um carinho muito grande pelo povo da igreja, mas eu me recordo de uma senhora que um dia me telefonou e me disse: apóstolo, eu estou passando por um problema grave de saúde. Falei com uma senhora irmã da lei, ela disse: você está assim, você não se batizou nas águas. Ou seja, ela estava dizendo: você está assim porque você está sentado com Cristo. Se você se sentar na cadeira de Moisés, você vai ser livre dessa doença. E por pouco esta senhora acreditou que a cadeira de Moisés é que é a verdade. Graças a Deus por Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Curva a sua cabeça. Ore com o apóstolo. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu não quero mais religião na minha vida. Eu saio hoje da cadeira de Moisés. Eu saio hoje dos fardos pesados. Eu quero alegria de vida. Eu quero paz no meu coração. Não quero mais sofrimento, Pai. Por isso eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu declaro a minha salvação pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, hoje é quinta-feira. Sábado temos juventude na igreja, às 6 horas da tarde. E domingo, o primeiro domingo de setembro. Faltam agora 4 meses para o final do ano. Você não pode aceitar a proposta do mundo. Você tem que tomar uma decisão. Salvação é individual. Não se deixe arrastar pela armadilha de Moisés, pelo fariseísmo, para a culpa. Eu me recordo de um rapaz que frequentou muitos anos a nossa igreja e se zangou com Deus e procurou uma igreja da lei. E a primeira coisa que lhe disseram: você quer ser alguma coisa nesta igreja? Negue tudo que Deus fez na sua vida e venha aqui batizar-se nas águas. Passe e culpe-se aqui diante da igreja. E ele foi e se culpou diante da igreja. Meu amado, não há salvação fora da graça. Você precisa de estar urgentemente conosco. Venha abrir o seu coração. Venha rasgar o seu coração. Sabe? Venha definitivamente pôr um ponto final a esse espírito de opressão que é a religião na vida, para viver a paz de Jesus. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela Cândido Vinícius, próximo da 28 DP. Domingo 9 da manhã e 6 da tarde, com o apóstolo Miguel Ângelo, um novo módulo, a fé que produz o milagre, a fé que produz a vida vitoriosa, a fé que faz um homem ser guerreiro. Domingo nós vamos viver o grande dia, o dia D da nossa vida. Eu quero agora orar por você, deixando o meu telefone 30 17 90 90. Ligue para nós, aconselhe-se conosco, aconselhe-se com gente de Deus. Não dê ouvidos a vozes enganadoras. Amém? Se está doente, se você puder colocar a sua mão sobre a minha. Vamos agora orar ao Senhor. Se você está ouvindo pela rádio, toca na rádio, no seu rádio. Se você está ouvindo pelo iPhone, põe em viva voz, encoste no peito, no coração, aí aonde Deus vai falar. Pai amado e bendito, em nome de Jesus eu repreendo agora a doença. Eu não aceito a mentira chamada doença. Tenha ela o nome que tiver. Tenha ela o nome que tiver. Há um nome que está sobre todo nome. Jesus. Por isso nesta hora eu declaro um milagre. Do alto da cabeça à planta dos pés. O teu cérebro, o teu coração, os teus olhos, os teus pulmões são saudáveis. Você que sofre de tuberculose, hanseníase, chamada lepra, receba agora o milagre em nome de Jesus. Você que tem câncer de próstata, tinha,
Você que tem um desvio na coluna vertebral, seja agora curado. Você que está na cadeira de rodas, levante-se agora. Você que anda de muletas, andador, cicatriza essa cirurgia agora em nome de Jesus. Não há mais pus, não há mais sangramento, não há mais nada do mal no teu corpo. Estás sarado pelas chagas de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Sem efeitos colaterais de nada, sem você ficar com um pequeno resquício, livre para a glória do Senhor. E domingo, você quer um bom conselho? Venha a Cristo vive. Você se levantou da cadeira de Moisés para se sentar com Jesus. E eu quero ser o seu pastor. Meu telefone é 30 17 90 90. Vem estar conosco. Amanhã voltamos. Será o programa da Bispa e sábado estarei aqui de volta. Sou o apóstolo Michelangelo, meu nome, da minha amada esposa Bispa Roxana, minha filha amada pastora Cristiane, meus câmeras, o Kinder, Wesley Kinder e o Carlinhos Jesus, meu diretor Bispo José Carlos, meus relações públicas Bispo Norris, minha assessora de estúdio, doutora Liliane. Estamos aqui todos com a igreja no coração para lhe dizer graça e paz. A cadeira de Moisés, a condenação. Com Jesus, a vida em abundância. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida.
Segunda-feira, 19h30, culto de oração e intercessão com o bispo Sérgio Costa e a bispa Ana Caroline. Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.